Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Voltando aqui, depois de um período aí sem fazer vídeos, me recuperando desse fase do Flamengo aí péssima. Agora tá melhorando o time, né? Melhorando o time, então eu resolvi fazer mais vídeos aí, porque o meu coração não tava aguentando não. O time lá que tava jogando parecia um bando de morto em campo. Enfim, voltando aí e falando dessa rodada passada, Flamengo e Palmeiras, e foi ridículo, né? Ridículo mesmo, prejudicado o Flamengo, pressionaram todo. Os palmeirenses começaram a diretoria a pressionar antes, porque sabia quem iria enfrentar o Flamengo em casa, e tinha que conseguir alguma maneira de tentar ter alguma vantagem. E conseguiram, né? Pênalti claro aí que não foi marcado. E agora você vê, eu separei agora para vocês a live que fez o Sam Lehmann, é o responsável pela equipe de arbitragem, e foi ridículo o que ele está falando. Ele procurando desculpas para poder concordar com o que foi feito com o juiz não ter marcado pênalti e o VAR não ter chamado. Então ele tem que estar buscando argumentos, se embaralhando ali nas falas dele. Vocês vão perceber as falas dele, buscando argumentos em algo que não há justificativa. Sabe aquela pessoa que errou e não admite aquilo? Fica buscando argumentos, é ele que está fazendo agora aí. Tá? Vou deixar vocês com o vídeo aí, um vídeo pouco longo, mas peço um pouco de paciência para vocês, que tem agora aí o vídeo da CBF, falando sobre a arbitragem. Depois tem o vídeo da Jovem Pan Esportes, dos comentaristas também falando sobre tudo isso aí. Vi vários vídeos de várias emissoras, tudo aí, todos concordando unanimemente com o que foi pênalti. E agora vem aí o presidente presidente da comissão de arbitragem falando que não foi. E há algo grave, né? É grave porque pode acontecer novamente lances parecidos e ser marcado o pênalti. E daí, como é que fica, né? Enfim, deixar vocês com o vídeo aí, ótimo vídeo para vocês aí. E comente aí o que vocês estão achando. Nós vamos iniciar com o jogo Palmeiras e Flamengo, jogo importante dessa rodada, né? E com uma situação de área penal, onde nós vamos primeiramente analisar, escutando o áudio tanto do VAR quanto dos árbitros de campo, e aí tanto eu quanto o Péricles vamos analisar a ação e explicar detalhes sobre ela, tá bom? Então vamos lá? Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar, vai jogar! Vai Esperou jogar! o contrato e caiu, tá? Vai jogar! Aguarde, checando. Canto lá, canto lá! Não, deixa eu ver, contrato, momento. não tem que ter Isso, pressão, tem que contrato fazer. mínimo Pode e ir. ele Deixa eu se ver se é joga. um contato Pode tirar no lateralizado e se tem impacto. Contato Vamos- mínimo. Não, retarda, vamos não. PM. Você retarda o movimento. Não, Deixa eu ver a não. corrida Não, do... Contato mínimo, né? Como é que eles podem avaliar contato mínimo? Vem o jogador, o Everton Ribeiro tá indo com a bola, lógico que coloca o corpo na frente. O zagueiro vem e vai com o ombro, zagueiro não, volante aí, né? Vem com o ombro nas costas do Everton Ribeiro. Como que eles podem conseguir avaliar o que é contato mínimo? Então, assim, erram e continuam afirmando no erro aquela pessoa que não admite o erro. Mesmo que dá a possibilidade de consertar aquilo que ele fez, não, ele continua no erro e não muda. Então sabe assim, é terrível, é terrível. A arbitragem brasileira é terrível, coisa assim, absurdo mesmo. atacante agora. Aguarde, Tava na Ramon, próxima aguarde. Qual que é o Segura seu ele. conceito, Ramon? Pra mim não tem impacto nas costas dele, ok? Tem o contato e não tem impacto pra derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. Velocidade normal, por favor. Impacto é Segura a mínimo. passada e se joga. Aonde está Meio isso aí? ombro, meio lateralizado o contato, ele vem... Ele sente o contato, ele cai. Ok, Nossa, tudo sente o contato, checado, ele pode cai. seguir, Ramon, é o que você viu no campo, O ok? pessoal são muito ruins. Ok, obrigado, Contato Tosca. mínimo. Aqui a gente já começa a construir, identificar alguns fatores importantes. O primeiro,
o posicionamento do árbitro, né? A gente vê o árbitro bem posicionado para essa ação, nós vemos que ele toma uma postura de estar próximo da entrada da área, né? E ele verbaliza a ação como sendo uma ação de um contato mínimo, ele usa até essa expressão, existe um contato mínimo em que o jogador atacante valoriza a jogada. Tá? Realmente, o que a gente precisa estabelecer aqui é o ponto de contato. Vou até pedir para o Juliano pôr no detalhe do replay, Juliano, para a gente já ir direto ver o ponto de contato, né? Que é muito importante esse detalhe. É o ponto de contato entre o defensor e o atacante. Tá? Se puder voltar um pouquinho, Juliano, antes desse ponto de contato, a gente percebe como eles se aproximam da jogada. A partir desse momento, nós reparamos o que é aqui? Que a bola está em disputa, mas que o jogador atacante ele tem uma vantagem pela distância. E que o defensor está pela parte de trás da jogada. Né? Então, o atacante, nós vemos que ele tenta proteger a bola colocando o corpo na frente. Né? Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato, o defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro, né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, né, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo, que viu a jogada e interpretou. Né? Isso tem um peso muito grande para a decisão final. Né? Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente dividida essa jogada. Absolutamente dividida. Tá? Então, assim, isso demonstra o grau de dificuldade que ela é. O grau de interpretação. O grau de interpretação que ela traz. Né? Na nossa visão, de uma maneira geral, esse contato pelas costas, por ter sido nas costas, nós vemos sim um potencial de infração para essa jogada. Nós vemos um potencial. Mas aí entra, né, Pérez, a questão do VAR. Isso. E eu quero saber de você aí, você está aqui para isso, né? Eu quero que você explique, então, essa questão. Por que o VAR não entrou? Por que ele, quando ele deve entrar? Né? Por que essa sensação de que, eventualmente, uma jogada como essa, como ela está dividida, como ela é interpretativa, por que o VAR não entra numa jogada interpretativa, por exemplo? Né? A base da linha de intervenção e da interpretação é exatamente essa. O fato de ser uma jogada dividida mostra para a gente que ela é uma jogada interpretativa. É uma jogada onde eu tenho uma narrativa muito forte de um árbitro de campo que viu nos detalhes e ele narra nos detalhes que há um atraso da passada, que há um contato mínimo e ao sentir o contato ele se joga. O VAR, num primeiro momento, analisa a jogada. Ele até pergunta, né, qual é a sua análise. Qual né? é a sua análise? Ele pergunta para o árbitro de campo qual foi a sua análise da jogada. Depois de fazer a primeira avaliação, ele quer corroborar com o árbitro o que ele viu, para saber se aí, comparando a narrativa do árbitro com a imagem, ele tem elementos suficientes para sustentar essa decisão do árbitro como uma decisão interpretativa e não, para esse caso, fazer uma intervenção e chamar o árbitro para interpretar algo que ele já viu. Porque seria como dizer, vem ver de novo o que você já viu, se eu tenho esses elementos. E aí a gente tem o risco de o árbitro chegar na área de revisão e manter a decisão dele, porque é exatamente o que ele narrou. O que a gente não quer, na verdade, o que o protocolo VAR estabelece é que precisa-se de um erro claro para que haja uma revisão VAR. São erros claros que são para revisão VAR. Né? E um ponto importante também, Péricles, é que não é só corroborar com a decisão do campo.
o árbitro de vídeo também é um árbitro que interpreta a jogada. E nesse caso? E nesse caso, o árbitro de vídeo também entendeu que esse contato não era um contato suficiente para poder se transformar numa revisão. Perfeito. Né? Exatamente isso. Ao final da narrativa do árbitro e da interpretação dele, VAR, ele chega à conclusão que esse é um lance que tem que se entender a marcação do campo e ficar com a marcação do campo como ela foi interpretada no campo de jogo. Já que a gente está falando de religião, vamos falar de pecado. Se a gente está falando de religião, vamos falar de pecado. O senhor tem pecado Porque o muito. CNM mente igual um condenado. É um pecado. Ou não é pecado? Porque, me desculpa, eu não vou falar só do VAR do Flamengo, não, que tá aqui na pauta. Não vai ser só desse aqui que eu vou falar, não. Isso aí. Eu vou falar do Grêmio, que ele defendeu também. O presidente da comissão de arbitragem da CBF só passa vergonha. Ele só acoberta. Ele acoberta os árbitros dele. Esse cidadão, ele quer acobertar. E ele tira completamente a credibilidade do Campeonato Brasileiro. Completamente. Quando ele defende árbitro que tem erro bizarro, ele tira a credibilidade do campeonato. Porque ele falar que o pênalti no Everton Ribeiro do Richard Rios não foi pênalti, ele vai contra tudo na regra. Ele diz, e aí, eu vou ler o Porcari. Muito obrigado, Porcari, comentarista de arbitragem que acompanha a gente. Ele me manda a seguinte frase: o CNM precisou concordar com a decisão da arbitragem no jogo Palmeiras e Flamengo. Por quê? Vamos explicar para vocês. Ele suspendeu por 2 rodadas o Klaus, por não expulsar o Abel Ferreira. O Klaus é o quê? Árbitro FIFA. Ele suspendeu o Bruno Arleu pelo pênalti fantasma no jogo do Santos contra o Goiás. Então, Bruno Arleu foi poupado dos erros de São Paulo e Corinthians. Será que suspenderia mais um? Mas tudo bem, é outro árbitro FIFA suspenso. O CNM precisa dos árbitros FIFA para tocar o campeonato. Se admitir os erros de todos eles, terá que suspender todos e ficará sem gente para apitar. Vou até jogar o celularzinho, ó. Posso não. Pronto. Ele falou tudo. O Porcari falou tudo. Vocês estão começando a entender o que é a CBF? Vocês estão começando a entender o que é a comissão de arbitragem da CBF? Aí vai o treinador, xinga todo mundo, é suspenso. Aí vai o jogador... Pô, se eu sou o Everton Ribeiro, levo um pênalti desse, ele não marca, é porque o Everton Ribeiro é um gentleman. Eu vou pra cima do árbitro e xingo de tudo que é nome. O que vai acontecer? Suspenso. É uma vergonha. Eu ver um presidente de comissão da arbitragem da CBF acobertando o pênalti no Everton Ribeiro e o pênalti no Bitelo. Ah, mas não teve o impacto, o Massal não puxou suficientemente. Quase tirou a camisa do cara. A camisa vai pra baixo. Se teve um impacto pra ele cair ou não, não sei. Não tô lá pra ver. Não sou eu o jogador. Agora, a gente vê a imagem do puxão pra baixo. Não é um agarrãozinho, é um puxão pra baixo. E aí vê o presidente da comissão de arbitragem, mas é bom isso. Eu sempre cobrei ver presidente de comissão de arbitragem, árbitro, dando explicação. Que aí eles passam mais vergonha ainda. Isso é bom. Pelo menos mostram quão incompetentes eles são para as funções que eles exercem. Eu vou botar aqui o áudio. A CBF divulgou na manhã dessa terça-feira os áudios dos árbitros em Palmeiras e em Flamengo, em que a análise de um possível pênalti, vamos corrigir a pauta, de um pênalti claro, eu prefiro falar, reclamado, você foi frouxo, você falou na hora que não tinha sido pênalti, depois mudou de opinião no ar. Mas analisou. Não, ele tá aqui fazendo um efeito sonoro, você falou... É sonoplastia pipeia. Não, mas pera lá. Você falou que foi comissão... Eu não mudei de ideia. Obrigado. O que eu estou dizendo para você é que não é um lance fácil e consensual, tanto que você está falando que foi o CNM que fez isso. Não. Não é fácil e consensual, é ridículo. A comissão... Qualquer um sabe, trombada por trás das costas é pênalti. A comissão de arbitragem, por 6 votos a 5, determinou que não foi. Não é só o CNM. O CNM
E mais 5. Sim, 5 puxa-saco, 5 que precisam babar o ovo do chefe. Ué, aí é mole, votar junto com o chefe. Os 5 que votaram tem meu respeito. Então eles não esses têm meu respeito. Certo. Então tem 5 babando ovo e tem 5 Mas o Pilhado tem razão numa coisa aqui, porque ele sabe também que o Flamengo, inúmeras vezes, já também foi favorecido por erros. Sim, se a gente não acerta, claro. uma hora a gente tem que dar um basta, porque tá passando um campeonato e a gente fala sempre isso. Todo mundo é, mas não é pra ter erro. Não é pra ter erro, não é pra ter erro. A gente tá falando toda hora isso. Todo mundo vai atravessar um período complicado, todo mundo vai ter um problema no jogo, mas não é. Mas não é pra ter erro. E isso tá acontecendo todo o jogo. Tem lance mais fácil e tem lance que divide. Eu agradeço muito. O do Santos foi uma vergonha. Com VAR menos ainda, que é pra ter erro. Eu agradeço muito o Emerson Sheik. Ele falou tudo que todo mundo queria falar. A CBF é uma vergonha. Aquela declaração do Sheik é tudo de bom. CBF é uma vergonha. Não é uma vergonha só pro Flamengo, pro Goiás. Não, é pra todo mundo, porque erra pra todo lado e erra e é protegida pelo senhor CNM. Eu sei que eu tenho que chamar o break, mas eu acho que antes a gente tem que mostrar esse áudio, né? O áudio do VAR. Vamos ouvir aqui o áudio do VAR. Depois de escutar a lorota do presidente da comissão de arbitragem, a gente escuta o VAR no jogo do Flamengo e eu vou querer também ouvir depois no do jogo do Grêmio, que pra mim também foi bizarro. Bota aí. Sem falta! Nada, sem falta! Ataque! Legal. Não, vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! O contrato e canto. Vai jogar. Canto lá. Não, tem contato, não tem que ter. Esse contato mínimo e ele se joga. Deixa eu ver se é um contato lateralizado e se tem impacto. O atacante, nós vemos que ele tenta proteger a bola colocando o corpo na frente, né? Então, o que acontece nesse momento? Dá para seguir? No momento de contato, o defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro, né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não. Nem todo ombro nas costas é falta. Mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato ele é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros, né? Não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo, que viu a jogada e interpretou, né? Isso tem um peso muito grande para a decisão final, né? Nós estamos falando de uma jogada extremamente fina. Extremamente fina. Eu dou como exemplo que nós, e como curiosidade, nós no departamento de arbitragem somos em 11 instrutores técnicos. O departamento de arbitragem são 11 instrutores técnicos. E ficou absolutamente dividida essa jogada. Vamos lá. Primeiro, eu concordo com o Fausto. Tem que botar um medidor, então, de força agora. Segundo, a trombada que o Richard Rios deu no Everton Ribeiro derruba até um elefante. Calma. Derruba até uma vaca. A trombada que o Richard Rios deu no Everton Ribeiro. Você só pode estar de brincadeira quando diz que essa é uma força mínima. Vaquinha de presépio. E segundo, assim ele ainda quer falar assim, o jogador se coloca na frente, o combo para proteger a bola. Então, eu vou sugerir que o Everton Ribeiro chame a minha mãe no próximo jogo. E aí ele coloca a minha mãe para proteger a bola. Ele pega a minha mãe, bota na frente do Richard Rios. É óbvio, o jogador tem que usar o corpo para proteger a bola. O que ele vai usar? Ele vai chamar a mãe dele? Vai chamar minha mãe? Qualquer coisa, chama a dona Rosana Asmar. Ela topa, ela gosta de futebol. Só pode ser brincadeira isso, cara. É uma coisa tão ridícula quando a gente vê explicação dessas pessoas que parece que você é babaca. Parece que você é um palhaço pra você acreditar no que ele tá falando. Força mínima, Bruno Prado. Dá pra levar isso a sério? Eu vou ter que chamar um break, mas eu não queria não. Porque tem que expor a palhaçada que é a comissão de arbitragem da CBF. Mas a gente volta já na rádio. Seguimos no YouTube. Bruno Prado, força mínima. Ele só pode estar de brincadeira, derruba uma vaca. Eu fui pro agro esse fim de semana. Certo. Uma vaca cai com essa trombada, Bruno Prado. Foi pênalti, claro. E ele explica, né? Ele começa explicando, na teoria ali,
ombro nas costas, é diferente de ombro com ombro. E é isso, né? Foi uma jogada de ombro nas costas e o jogador foi derrubado. Para mim foi pênalti, para mim houve um erro com o VAR. Como eu falei, eu estava no estádio lá não dá para ver. A cabine do Allianz Parque, ela fica bem no alto, não tem televisão lá na cabine. Então, lá do estádio, sinceramente, eu nem vi esse lance. Aliás, o Palmeiras deveria colocar uma televisão na cabine. Não dá para ver. Então, depois vendo pela TV, para mim é bem claro o pênalti. E a arbitragem brasileira é péssima, é horrível. Não, e a força mínima. O que mais me incomoda é a força mínima. O cara tá na velocidade, não tem como ele dar essa trombada sem força. Ele tá no lance de velocidade. Sim. E na velocidade, às vezes, nem precisa ser tão forte para você deslocar, para derrubar. Então, o Everton Ribeiro tomou uma pancada nas costas e não tinha como. Ele estava correndo atrás da bola, estava olhando a bola, tomou uma pancada e foi desequilibrado e caiu. Para mim foi pênalti. E a arbitragem é ruim, vai continuar ruim. Não adianta. Já foi o CNM, antes era o Gaciba. Ô, Bruno, mas para mim vai continuar ruim porque eles não assumem o erro, pô. Também. Se você tem um presidente de comissão de arbitragem que só a coberta, vai ficar cada dia pior, porque agora todos vão achar que esse lance aí do Everton Ribeiro foi normal. Todos vão achar que puxar a camisa para baixo dentro da área é normal. E aí sabe o que vai acontecer? Vão ter jogos em que vai ser marcado. Sim, aí eu quero ver a cara de pau dele para defender, falar, não, existiu o pênalti. Porque esses lances vão se repetir. Vão. E tem árbitro que não dá, igual o lance de mão na bola. Tem um lance que bate na mão, não dá pênalti. E o outro lance igualzinho no outro jogo, o outro dá pênalti. Vai continuar essa bagunça, é um negócio meio lotérico. Sim. Deram ali um pênalti que não aconteceu. O Santos e Goiás acho que foi o mais absurdo da rodada. Foi uma aberração. Santos e Goiás não foi nada, assim, um contato super normal, não foi nada. Então vai continuar muito ruim. A arbitragem é ruim, acho que tem uma coisa até cultural da arbitragem brasileira, assim, de querer, de se preocupar muito em tomar conta do jogo, em ditar ritmo, em ser disciplinador. E às vezes falta, acho que, preocupação também com a parte técnica da arbitragem, que é o principal. Então erram demais. Talvez tenha dificuldade em admitir erros, aí no caso não só do presidente, mas no lance de rever e marcar. Então, eu sou totalmente favorável ao VAR, acho que o VAR ele tem que acontecer, uma evolução, ele tem que estar presente, mas a gente já viu que aqui no Brasil, mesmo com o VAR, vai continuar tendo muito erro, porque eles são ruins e às vezes não tem também a capacidade de admitir, realmente aconteceu, vou voltar atrás. Às vezes fica com medo de pressão de um, pressão de outro. Então é muito ruim mesmo, psicologicamente e tecnicamente.